Olá, eu sou Nayara Jordani e te ajudo a trilhar novas rotas em meio ao caos. Eu me lembro de minha primeira entrevista de emprego. Eu fazia faculdade de Direito e estava ansiosa por um estágio em que pudesse aprender na prática questões jurídicas e essa oportunidade apareceu. O Banco do Brasil estava contratando estagiários para trabalhar em seu núcleo jurídico e lá estava eu na fila com vários outros candidatos, alguns até mesmo colegas meus de faculdade. Um desses colegas, inclusive, me contou sua tática para a entrevista, algo que ele leu em algum artigo que dava dicas para candidato às vagas de emprego. Se por um acaso alguém perguntar qual o seu maior defeito, você responde que é ser perfeccionista. É uma oportunidade de dizer algo que soa mais positivo do que negativo, ao invés de falar sobre suas reais falhas. Bom, eu realmente não sei como o setor de recursos humanos analisa esse tipo de resposta em uma entrevista. Mas o que eu sei é que ser perfeccionista, diferente do que a gente imagina, é algo negativo. Muitas vezes o perfeccionismo pode ser tão debilitante que pode nos fazer perder oportunidades na vida simplesmente porque sentimos medo de mostrarmos ao mundo algo que possa estar imperfeito. Pode nos levar ao medo de errar, decepcionar as pessoas ou ao medo de fracassar. Isso me lembrou de uma história que li no jornal The Economist, contada por Josh Cohen. Cohen conta que quando ainda era professor universitário, deu um curso sobre literatura americana do século XIX. Embora ele gostasse bastante do tema, os alunos não pareciam muito empolgados, à exceção de Roy. Roy amava os temas e discutia os textos de forma tão apaixonada que gerava admiração até dos colegas menos engajados no curso. Apesar de tamanho envolvimento com a matéria, Roy chegou ao final do período implorando por uma prorrogação de prazo para entregar seu trabalho final, que era uma simples redação. Cohen não podia conceder a prorrogação assim, sem nenhum atestado médico ou outra causa que justificasse a dilação do prazo apenas para um aluno. Roy então explicou que já havia escrito o texto, mas que estava terrível. Roy acabou entregando a redação com um dia de atraso, e apesar de ter perdido 5 pontos em razão desse atraso, ainda teve uma nota alta. Mas Roy continuou a entregar trabalhos atrasados pelo restante de sua graduação. No ano seguinte, se matriculou em um programa de mestrado e continuou atrasando suas entregas. Quando, por fim, chegou o momento da apresentação da dissertação final, Roy apareceu diante de Cohen, abatido, apresentando problemas de pele, com as unhas roídas até o sabugo, e pedindo mais uma vez dilação de prazo. Cohen lhe explicou que o trabalho não precisava ser perfeito, mas Roy lhe afirmou que o trabalho estava muito distante da perfeição. Tão distante que ele acabou excluindo todo o trabalho, não deixou nenhuma cópia. Roy apagou mais de 20.000 palavras. Ao final de todas as prorrogações solicitadas, Roy não apresentou nenhuma dissertação. Não apresentou sequer uma desculpa. Cohen insistiu mais uma vez, entrou em contato com Roy e lhe perguntou se ele não tinha pelo menos um rascunho para ser apresentado. Mas Roy apenas disse que não estava disposto a castigar o professor com o rascunho que tinha. E assim, Cohen nunca mais ouviu falar de Roy novamente. Claro que essa história é sobre um perfeccionismo intenso. O medo de errar, falhar, decepcionar ou de não ser visto como inteligente bastante congelou Roy. Nosso perfeccionismo do dia a dia pode não ser tão cruel quanto o que assolou a vida de Roy, mas acredite, ele pode ser tão assustador quanto e te prejudicar de uma forma que você sequer perceba. Brené Brown, em seu livro A Arte da Imperfeição, Abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo, afirma que é bom lembrar que perfeccionismo não é o mesmo que empenho em fazer o melhor. Não tem nada a ver com realizações sadias e com crescimento.
perfeccionismo não é aperfeiçoamento pessoal. Na verdade, é mais como uma tentativa de conquistar aprovação e aceitação. Ela ainda explica que a maioria dos perfeccionistas foi criada com elogios por suas realizações e seu desempenho, boas notas, boas maneiras, obediência às regras ou boa aparência. E em algum ponto do caminho acabaram adotando um sistema de crenças perigoso. Sou aquilo que realizo e quão bem eu realizo. Quando eu comecei a ler sobre perfeccionismo, eu fiquei um pouco assustada. Eu confesso a vocês que costumava dizer para as pessoas que eu era perfeccionista, pensando em como isso é positivo. Eu pensava comigo mesma, ser perfeccionista me permite dedicar bastante aos projetos que desenvolvo. Eu exijo de mim sempre o meu melhor. Mas, bem, não é por aí. Primeiro, porque eu normalmente não exijo o meu melhor. Se eu exigisse o meu melhor em cada projeto, eu saberia respeitar os dias que eu não estou muito bem de saúde, por exemplo. Mas minhas exigências às vezes ultrapassam essas barreiras e eu exijo um pouco mais de mim do que posso oferecer. E colocar o sarrafo tão alto na maioria das vezes não me faz sentir realizada, mas sim frustrada. Muitas vezes, por motivos alheios à minha vontade, não consigo me dedicar às minhas tarefas com o mesmo afinco de sempre. E isso é simplesmente a vida, gente. Não é nem de longe motivo para se frustrar. E é bom ressaltar: o esforço saudável concentra-se no como posso melhorar. Já o perfeccionismo concentra-se no outro, o que as pessoas vão pensar. Além do mais, por exemplo, perco muito tempo lendo e relendo o que produz de conteúdos escritos. Sim, ser perfeccionista pode te tornar antiprodutivo, porque você gasta tempo com algo desnecessário, pelo simples fato de tentar atingir uma perfeição que só existe na sua cabeça. Se você, como eu, se considera um perfeccionista, talvez eu esteja te contando isso em primeira mão, mas a perfeição não existe. É uma meta inalcançável. Brené Brown descreve o perfeccionismo como um sistema de crenças autodestrutivo e viciante, que alimenta o seguinte pensamento: se eu parecer perfeito, levar uma vida perfeita e fizer tudo à perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, crítica e culpa. Perfeccionismo não é sobre como você se vê, mas sobre a percepção externa. Não queremos que ninguém nos veja como imperfeitos, e a partir disso vamos tomando algumas pequenas decisões diárias, buscando atender metas inatingíveis e gastando nosso precioso tempo com isso. Randy Frost, um psicólogo americano, distingue 3 tipos de perfeccionismo. O primeiro é o auto-orientado, que seria aquela voz interior que insiste que você deve estar em sua melhor performance a todo momento. Se você deita no sofá e assiste uma série boba, você pensa: eu bem deveria estar lendo um livro. Essa com certeza é a melhor forma de aproveitar meu tempo. É o perfeccionismo que te faz sentir mal por ter comido um croissant de chocolate, mesmo que você siga uma dieta equilibrada e faça exercícios com constância. O segundo tipo é o socialmente prescrito, que é o perfeccionismo que nos leva a tentar corresponder às expectativas dos outros. E aqui a vozinha interna nos diz como devemos ser e o que devemos fazer, sempre com um tom crítico. Tenho que participar mais das atividades da escola dos meus filhos, senão o que os professores vão pensar de mim? Ninguém pode saber que atrasei na entrega desse projeto, senão vão pensar que eu sou uma pessoa preguiçosa. Em terceiro lugar, vem o perfeccionismo voltado ao outro, que é quando exigimos das pessoas ao nosso redor que vivam de acordo com os nossos padrões de perfeição. É quando, por exemplo, exigimos de que nossos amigos sejam tão organizados e pontuais como somos, levando em consideração que cada um de nós tem sua rotina e seu estilo de vida. O perfeccionismo cria um ambiente tóxico, tanto interno quanto externo. Agimos assim muitas vezes de forma inconsciente, e é por isso que é importante falarmos sobre isso, trazer todo esse comportamento para a nossa consciência. Só assim conseguimos driblar essa voz interna
tão exigente que nos leva a lugar nenhum. Brené conta que certa vez enviou um e-mail para uma autora para perguntar se poderia citar o trabalho dela em seu livro. No e-mail, ela colocou o trecho exato que desejava citar para que a autora pudesse tomar sua decisão com todas as informações necessárias. A autora generosamente respondeu que sim, mas a alertou a não usar o parágrafo transcrito no e-mail, tendo em vista que Brené havia escrito seu nome errado. Brené ficou paralisada. Como poderia pedir para citá-la e errar seu nome? E sua voz interna já foi logo falando. Ela deve me achar uma desleixada, uma completa impostora. Mas tendo lutado muito tempo contra o seu perfeccionismo e sabendo usar dos instrumentos necessários para driblá-lo, olhou para o rascunho de seu livro na mesa ao lado, sorriu, disse a si mesma: seja gentil consigo mesma, não aconteceu nada demais. Ela foi compassiva. A falta de autocompaixão pode facilmente nos levar a críticas duras, seja com o outro ou com a gente mesmo. Ser bondoso consigo mesmo é um desafio, mas Brené afirma que o antídoto para o perfeccionismo é o amor próprio. Inclusive, em seus estudos sobre pessoas que praticam amor próprio, Brené descobriu que essas pessoas falam de suas imperfeições com franqueza e ternura, sem vergonha ou medo. Elas adotam uma postura menos crítica da vida, ou seja, elas evitavam criticar a si mesmas e aos outros. Pareciam agir de acordo com a noção de que estamos dando o nosso melhor possível. Acho que a luta contra o perfeccionismo é mesmo uma jornada. É cotidiano. Identificar pensamentos perfeccionistas e combatê-los de forma compassiva e autocentrada. A autocompaixão nos faz compreender a humanidade de nossas experiências e, principalmente, que o erro simplesmente faz parte da vida. E aí, gente? Bora viver uma vida imperfeita? E eu tenho que agradecer a todos vocês que me ouvem aqui no podcast. Obrigada pelas mensagens, obrigada por compartilharem o episódio e continue me ajudando a divulgar esse trabalho que faço com tanto carinho. Vamos juntos criar uma comunidade de viajantes no caos. Aproveite para avaliar o podcast em 5 estrelas e siga o Novas Rotas em seu aplicativo de podcast para não perder nenhum episódio. Agora, você também pode ouvir o Novas Rotas através do YouTube. Na descrição do episódio, você encontra os links acessados para a construção desse roteiro e também o link de nosso canal no YouTube.